Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nosso cordial e fraterno boa noite. Que Jesus nos possa abençoar o anelo de estar e permanecer com Ele. Tão intensamente permitam nossas forças e a nossa vontade. Registram os espíritos que nos trazem notícias recentes do outro lado, que os espíritas experimentam grande dificuldade de viver a vida dos espíritos. Em Dramas da Obsessão é marcante essa situação. Agora mesmo, se fizéssemos uma estatística e cada um de nós passássemos por um psicoscópio colocado numa das portas, iríamos verificar que a maioria de nós viveu este dia ou as últimas 24 horas quase que exclusivamente para o corpo. E vivendo somente para as necessidades do corpo, não estamos vivenciando o conhecimento da imortalidade da alma. É como se ela não existisse. É como se fôssemos ou se detivéssemos um espírito e não fôssemos um espírito que anda sobre a terra. O pior é que a esmagadora maioria de nós nem concorda com essa afirmação. A linguagem gestual de muitos foi no sentido de dizer, como? Eu já vivo a vida do Espírito, estou aqui na comunhão há 30 anos, sou trabalhador, sou médium, participo das atividades mediúnicas e quando passa pelo psicoscópio, o nível de espiritualidade ainda é muito baixo. Porque entre conhecer e saber, há uma ponte que exige de nós o indefectível, inafastável exercício. Seremos medidos pelo número de minutos que vivenciamos a vida do Espírito, sob pena de chegar lá do outro lado em péssimas condições, como a maioria chega. E ainda hoje, surpreendem-se os nossos amigos da espiritualidade com as dificuldades que encontram com os espíritas. Exatamente porque eles pensam que sabem, mas só conhecem. O que vimos refletir hoje é um conhecimento que, apesar de primitivo, o primeiro registro, segundo alguns, é de 90 mil anos em sítios da Turquia, onde os mortos eram enterrados com seus apetrechos, para que não ficassem desapetrechados, se é que essa palavra existe, do outro lado da vida. Ou seja, há 90 mil anos atrás, a ideia da imortalidade já permeava os nossos corações. Os hititas, por exemplo, tinham práticas que demonstravam isso de maneira muito clara, 12 mil, 30 mil anos atrás. E apesar disso, não arrostamos a dificuldade, o desafio de viver a vida do Espírito. Ainda hoje mantemos-nos na nossa zona de conforto e nos recusamos viver a vida do Espírito. Porque o que alimenta o Espírito, quase sempre ou nunca, é consentâneo com o alimento do corpo. O que alimenta o Espírito é a renúncia, a abnegação, a paciência, a tolerância, a indulgência, a benevolência, benevolere, o bem em movimento pela vontade. É certo que temos condicionantes muito sérios, graves, difíceis de serem superados. A maioria de nós morre sem lograr superar esses condicionamentos, que já começam na carga hereditária. Alguns cientistas hoje
nos darão as cartas de alforria para a espiritualidade, ao dizer que se não possuímos o genótipo GG, não temos a inteligência que nos supre de empatia. Universidade de Toronto, no Canadá, e de Oregon, a Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, onde um grande número de pesquisas é levado a efeito nesse sentido. Descobriu-se mais uma inteligência, chamada inteligência social. A inteligência social identifica aqueles que entre nós desfrutam de grande privilégio na sociedade, na família, na vida em geral, porque são pessoas antenadas, ligadas, conectadas aos movimentos individuais e coletivos, num nível de sensibilidade superior. Sensibilidade superior, porque sabem dar respostas adequadas às demandas e expectativas que os cercam, e esse é o segredo. Emmanuel nos advertiu que a maioria de nós ainda não consegue elaborar nem controlar bem os pensamentos. E esses mesmos cientistas nos advertem, Gregory Bateson, entre eles, que deu um grande impulso à programação neurolinguística nos anos 70, que se não conversarmos conosco mesmo, poucas ou nenhuma chance de superar o genótipo AG e AA teremos. E pasmem, 2/3 da população mundial, segundo pesquisas norte-americanas, são de pessoas que têm em si mesmas o genótipo AA ou AG. Apenas 1/3 de nós já traz na sua carga genética um condicionamento favorável a essa percepção. Dá até para desanimar. E não é por acaso que essa proporção está no Antigo Testamento e no Novo. O 3:1 e 4:1 é uma coisa impressionante, a parábola das sementes. Onde houverem três, dois serão arrebatados e um permanecerá. Esses registros hoje estão sendo comprovados pelo processo empírico. Ou seja, por mais que Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, William Crookes, para falar dos antigos, mas há dezenas deles, né? Não vamos nos cansar com isso. Mas hoje a Amit Goswami, PhD na Universidade de Oregon, por mais que se diga que o que comanda a nossa vida é uma alma ou espírito encarnado, embora digamos que nós aceitamos isso como verdade, esta verdade não participa da nossa vida. Agimos como se o espírito não existisse. Agimos como se não fôssemos morrer. Alguns pesquisadores dizem que os mais jovens têm até dificuldade do desenvolvimento do lobo frontal, porque lhes pouparam os pais, e esse é um condicionante muito severo da educação, da formação cultural, do aspecto psicossocial da formação do ser, e impediram que a vivência de emoções profundas, de traumas, de pesquisas, de observação acerca do que se sente, do que se quer sentir, prejudica a criança desde os primeiros dias. Hoje, Surina Rodrigues Saturn, da Universidade de Oregon, que cuida de autistas, recomenda que as mães, desde cedo, compartilhem com os filhos a emoção que sentem em face dos acontecimentos. Discutam com ele a relação entre a emoção e a reação.
façam-nos observar que as expectativas de comportamento na família e na sociedade têm um componente não verbal que corresponde a 65% da comunicação. O que estamos fazendo agora é apenas 35% dela. Tudo mais é linguagem gestual e reverberação, efeito, repercussão na estrutura emocional dos seres. Se não relacionamos o que sentimos, o que ouvimos, o que vemos, ao que se passa dentro de nós, nós não saberemos dar as respostas adequadas, nem as demandas, nem as expectativas. E recomendo aos seguidores de Gregory Bateson: é preciso discutir consigo mesmo a razão de certos pensamentos. Por que eu me sinto assim neste momento e não me sinto desta mesma forma em outro? Por que diante de uma pessoa tem uma reação instintiva e diante de outro é completamente diferente? Por que em qualquer obstáculo que vejo na vida, imagino o desastre, o fracasso? Será que fui condicionado a evitar o confronto, o conflito, a situação adversa, permanecendo na infância espiritual por todo o tempo? Porque há aqueles que entre nós aos 80 anos ainda permanecem na idade espiritual infantil. Têm pouca resistência a situações adversas. Ou negam-nas, impedindo, como diz o mesmo autor, que o conhecimento lhe chegue como forma de impulso, reverberação, repercussão do que sente, do que vê, do que fala, do que espera. Simplesmente recusa, apaga e não reage, não age, não vê, não ouve. Sobre a maioria de nós se abate o denominado por alguns dilema de Isaías: olhareis e não enxergareis, ouvireis e não escutareis, porque os nossos corações estarão tomados pelas demandas materiais do momento e pouco cuidamos da vida da alma, espírito encarnado. A parte segunda do livro dos Espíritos, nos seus 11 capítulos, cuida só disso. Tão importante é que só há uma coisa fatal entre nós: quem nasceu vai morrer. Por menos que gostemos disso, por mais que evitemos o assunto, nós vamos morrer. E como é que será esse momento? Como estaremos em torno da nossa capacidade de perceber e reagir? Quem será por nós? Quem poderá evitar as consequências? Quem nos poderá livrar das experiências? Absolutamente ninguém. O jeito que a gente vive é o jeito que a gente vive. Joana de Ângeles, tal como nos advertiu Emmanuel. E hoje, não dá mais para recusar o conhecimento que a ciência, em muitas áreas, demonstra de maneira objetiva. Estão se tratando de distúrbios e transtornos mentais que poderiam já ter sido resolvidos se houvesse uma vontade atuante. A nossa vontade, que é a que determina o futuro. Não há ninguém que possa mais do que nós. E enquanto abençoadamente vemos repetir-se entre nós, graças a Deus,
o fenômeno que envolveu o retorno de Jesus aos 500 da Galileia, Humberto de Campos relata que o que antecedeu a chegada de Jesus, o retorno, muitos retornos houve, e outro está acontecendo agora. E que profeta é esse a dizer isso? Que autoridade tem para poder sequer invocar o nome de Deus ou assegurar a presença de Jesus? Transfiro-vos a responsabilidade pelo juízo de valor. Reparem que quando evocamos o nome sublime de Jesus, quando lhe suplicamos o amparo, um fenômeno hoje tem acontecido de maneira recorrente, permanente, contínua. Há uma atmosfera de paz que não percebíamos antes. Os ventiladores se movem, automóveis passam ao lado, pessoas se mexem, ruídos há. Entretanto, parece que estamos numa espécie de psicosfera diferente. Vale a pena ler O Retorno de Jesus, narrado por ninguém menos que Humberto de Campos, ao revelar o que sentiram os discípulos e os 500 da Galileia, quando Jesus, mais uma vez, retornou à terra para dizer que com eles instalaria o seu reino de luz na terra. É tão extraordinário poder perceber essa quietude, esta paz que não é nossa, esta quietude que não temos quase nunca, esta segurança que nos infunde o ambiente espírita e a prece coletiva. Prece coletiva que é objeto de pesquisa científica. No Peru, segundo Edgar Torres Lopes, juiz que trabalha com o terrorismo no Peru, é vice-presidente de direitos humanos da Rede Latino-Americana de Juízes, os atentados terroristas em determinada área foram reduzidos em 60% depois que a população decidiu reunir-se num momento para formular uma prece a Deus para encontrarem uma saída para os conflitos que envolviam o terrorismo. Fizeram isso porque tomaram conhecimento de uma outra experiência de uma universidade norte-americana em Nova York, que reduziu quase a zero a criminalidade numa determinada área, selecionada exatamente para pesquisa, quando um grupo se reunia e em prece coletiva pediam que se afastasse daquele local as energias malsãs, os fatores criminógenos, que as instituições fossem fortalecidas e houvesse mais paz e justiça social. Pois o efeito concreto se deu e se repete pelo mundo, como agora um movimento internacional nos recomenda que todo dia às 11 horas nos reunamos todos em prece pela paz do planeta. Efeito do pensamento convergente, bem dirigido, amparado no conhecimento sólido da existência da alma e do futuro que desejamos para todos nós. Leon Denis, Socialismo e Espiritismo, assegura: não só os fenômenos psicossociais, como os ambientais, físicos, climáticos, do meio ambiente, são resultado concreto das emanações dos nossos pensamentos. E ninguém há que os sofra injustamente. Se hoje a física quântica diz que esses mundos são interdependentes, e não há um só pensamento que não deflagre o processo de causação ascendente, de forma que as leis universais, pelos princípios que governam a vida,
pelo princípio de causação descendente da consciência suprema, sob o crivo de uma justiça perfeita, estabeleça os critérios de reparação. Se podemos mudar a tudo e a todos, é imprescindível tenhamos em conta que precisamos mudar antes e urgentemente a nós mesmos. Não é possível somar bônus hora se não acumulamos ao longo do dia um número de minutos tal que vincule o nosso coração definitivamente ao bem. Eu sei que um dia ele vai voltar e pelos mesmos campos procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Onde estão as nossas flores? Ele já está aqui. A quem beneficiamos hoje? Quanto bem produzimos? Quantas ligações conflituosas reduzimos? Quanto bem-estar e paz geramos em torno de nós? Quantos sorrimos distribuímos? Os que têm o genótipo GG têm um processo de simpatia extraordinário. Em qualquer situação de conflito, eles esboçam um sorriso. Como sabendo o resultado, desarmando corações. Genótipo GG. Mas diz a Susana Sator, quem não tem a predisposição orgânica pode construir em si mesmo a transformação genética que não recebeu dos pais. E é a ação do amor, do bem, da paz, da harmonia, da fraternidade com todos, que tem este poder renovador. Um dia descobriremos que fazer o bem faz bem. Não para ninguém, antes de nós mesmos. Que a paz do Senhor, que antecipa objetiva e concretamente a sua presença entre nós, basta fazer um momento de reflexão, um caminho silencioso para dentro de nós mesmos, sentindo o fremir do nosso próprio coração, o pulsar das nossas próprias emoções, para descobri-lo no imo, no recôndito, no espaço mais profundo da nossa alma, do nosso coração, que muitas vezes passa a bater descompassado. Senhor Jesus, ampara-nos, Senhor, nestes momentos decisivos. Ajuda-nos a ver o que não víamos, de forma a corrigir em nós mesmos a cegueira que insistimos em manter. Dá-nos a tua paciência, Senhor, a tua indulgência, a tua tolerância, de maneira que suportemos as situações adversas que ainda são necessárias ao nosso despertamento. Dá-nos fundamentalmente coragem para prosseguirmos, Senhor, nestes dias gloriosos de transformação
como nos assegurou Bezerra de Menezes em sua última mensagem. Que saibamos viver contigo os dias gloriosos do porvir. Por onde formos, com quem estivermos, estejamos predispostos ao bem, à paz, ao progresso, à luz para todos. Que assim seja.